Gostaria de convidar aqui o pastor Tomás Camba, não é Tomás Cambá, e desde já, em nome da igreja, pastor, eu agradeço a sua disponibilidade. O pastor Tomás, ele é pastor da Igreja Batista do Morumbi, a sua esposa está conosco, a Tainá. Ele é angolano, ela é brasileira. Estamos em um retiro transcultural, porque estamos tendo um angolano hoje pela manhã, à noite com um moçambicano, que é o Manuel Mário. Tem gente da Bahia aqui, tem gente de Agudos aqui, de Pirajuí, e glória a Deus por isso. Estamos aqui, pastor, muito obrigado, de verdade, pela disponibilidade. Desde a primeira vez que a gente encontra ele nem esperou terminar de falar, ele falou assim: tudo bem, eu vou, e está aqui com a gente. Eu vou viajar com o Sérgio, gente, de lá para cá, e vai voltar com o Sérgio daqui para lá, mas também, sem brincadeira, vamos fazer isso pela vida do nosso irmão Sérgio, sempre disposto e um obreiro do Senhor. Vamos orar pela vida do Tomás. Pastor, você criou uma igreja de oração, uma igreja que é apoiadora, uma igreja que é intercessora, então pode sim com as nossas orações. Em breve voltarás. Amém? Vamos orar pela vida do pastor Tomás. Senhor Deus e Pai, Deus maravilhoso, Deus poderoso, nós louvamos o Teu nome por tudo que tem acontecido aqui neste lugar. Louvamos o Teu nome porque a Tua palavra ela é maravilhosa, a Tua palavra ela é poderosa, e o Senhor tem falado conosco mediante, por intermédio da Tua palavra, utilizando a vida de homens do Senhor. Toma a vida do Tomás nesse momento, enche-o com o Teu Espírito Santo. Pai, continua dando graça, sabedoria, direção para tudo aquilo que ele venha fazer ou desenvolver ali em São Paulo e onde o Senhor colocar, e colocar também a vida da esposa dele, a Tainá. Deus, que o Senhor possa estar abençoando a família do Tomás e que o Senhor possa continuar sendo a bandeira dele. Deus, que está indo à frente, que está sustentando e que está dando vitória. Deus, fala conosco nesse momento através da Tua palavra. É tudo que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Estamos aqui novamente para a nossa segunda reflexão na palavra, o acampamento, falando sobre basicamente antes e depois, os efeitos que os encontros de Jesus enquanto ele esteve aqui na terra, quais são os efeitos que esses encontros produziram. E hoje então nós falaremos sobre Zaqueu, o encontro de Jesus com Zaqueu. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 19, faremos a leitura do versículo de número 1 até o versículo de número 10. Lucas, capítulo de número 19. Quem achou, diga mais uma vez: achei. Quem não achou, não achei. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Ali havia um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem Jesus era, mas sendo de pequena estatura não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A história de Zaqueu ela é muito conhecida por nós, se não é conhecida pela escola bíblica que nós frequentamos, mas ela se tornou amplamente conhecida, principalmente através da música que foi gravada pelo Regis Danese, Regis Danese, uma coisa assim. Cada um tem o nome que merece, então ela se tornou amplamente conhecida por causa disso, que aquela música como Zaqueu, entra na minha casa, foi transformada até em hit de funk, que cantavam nos bailes de funk, parava tudo para cantar como
com Zaqueu, né? Era vinda daqui e dali, então era algo completamente estrondoso. Então é uma música que foi amplamente conhecida, gente que não é cristã também cantava essa música e a partir dali então passou-se a conhecer um pouquinho mais da história de Zaqueu. Mas uma das maneiras que nós podemos enxergar essa história é a partir da perspectiva de vaidade, idolatria e ganância. Quando a gente fala sobre vaidade, idolatria e ganância, estamos falando sobre três características e três aspectos que fazem parte da nossa própria realidade. O mundo de hoje ele é basicamente permeado na vaidade, na ganância e na idolatria. E todas essas coisas elas fazem parte do mesmo pacote, que é o pacote da idolatria. Nós somos pessoas muito materialistas, nós somos pessoas muito individualistas, nós somos pessoas muito egoístas, pessoas que confiam muito mais naquilo que possuem, naquilo que podem ver, do que necessariamente em Deus. E o nosso mundo ele é completamente materialista nesse sentido. Nós confiamos muito mais na... Estou muito feliz aqui nessa cidade hoje, né? Deixar os irmãos ali passar, né? E experimentar um pouquinho da alegria também dos irmãos, aí a gente continua. Bom, isso é idolatria. Então, só que a nossa concepção de idolatria, ela às vezes é equivocada nesse sentido. A gente quando fala sobre idolatria, pensamos que necessariamente tem a ver com adorar a imagem. Mas toda vez que a gente valoriza alguma coisa que não é Deus, nós estamos nos tornando completamente idólatras. E a partir daí, estamos nos tornando pessoas orgulhosas, pessoas vaidosas, e não existe lugar para a ação do Espírito Santo no coração de uma pessoa idólatra, no coração de uma pessoa vaidosa, no coração de uma pessoa que é completamente orgulhosa. E não tem jeito melhor de começar a história de Zaqueu, falarmos sobre Zaqueu, a não ser olhar para o estilo de vida que ele levava. Então, toda vez que a gente leva um estilo de vida que beira a idolatria, que beira ao orgulho, que beira a vaidade, toda vez que a gente leva um estilo de vida em que Deus não é o assunto principal do nosso coração, em que Deus não é a motivação principal do nosso coração, nós estamos nos tornando pessoas idólatras, porque nós estamos substituindo a adoração que nós deveríamos dar para Deus para uma ou qualquer outra coisa. E toda vez que a gente faz isso, nós estamos matando a Deus. E Nietzsche, aquele filósofo ateu que você talvez já ouviu falar, ele já havia dito sobre isso. Uma célebre frase de Nietzsche é: Deus está morto. E a gente sabe sobre essa frase, mas ele continua, ele vai muito mais além. Ele fala: Deus está morto porque nós o matamos. Então, quando a gente tem atitudes como essa, quando nós colocamos em nosso coração algo que não é necessariamente Deus, quando nós valorizamos no nosso coração tudo que não é Deus, nós estamos matando a Deus, nós estamos desvalorizando a Deus, nós estamos desmerecendo o sacrifício que Ele fez por nós na cruz. E toda vez que a gente faz isso, estamos novamente crucificando Cristo, estamos expondo a pessoa de Jesus e estamos negligenciando o sofrimento, a morte, tudo aquilo que Jesus passou para que nós pudéssemos ter vida. Para que nós pudéssemos ter vida, e a Bíblia nos fala, e vida com abundância. Mas a vida de Zaqueu, ela muda completamente, ela tem uma mudança muito drástica nesse sentido, quando ele se encontra com Jesus. Porque o encontro com Jesus, ele se torna tão marcante, que necessariamente a vida de Zaqueu, ela muda e ele se torna uma pessoa completamente transformada. E a partir do encontro com Jesus, no jantar com Jesus, o jantar que Zaqueu faz para Jesus na casa dele, ali nós podemos claramente fazer um antes e um depois da vida de Zaqueu. Mas antes de chegarmos aqui, o que precisamos notar primeiramente é que Zaqueu ele precisou vencer vários obstáculos sociais para que ele pudesse caminhar até Jesus. Então Zaqueu era uma pessoa rica e a Bíblia mostra que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Mas mesmo assim, Zaqueu estava completamente desesperado. Ele queria ver Jesus. E ele em algum momento da vida dele percebeu que tudo aquilo que ele tinha não era suficiente, não era
enxergar Jesus, para tentar ver Jesus, porque ele estava ouvindo de Jesus, mas ele não queria simplesmente ouvir, ele queria ver Jesus, ele queria ter um encontro com Jesus, independente da forma como esse encontro poderia ter acontecido, mas Zaqueu queria se encontrar com Jesus. Talvez ele não sabia que esse encontro mudaria completamente a história dele, mas necessariamente ele queria se encontrar com Jesus. E era muito arriscado para ele esse encontro, porque Zaqueu, ele é odiado pelo povo. O povo odeia Zaqueu, porque ele é cobrador de imposto, ele explora. Toda pessoa que faz declaração de imposto de renda sabe que no dia de fazer a declaração de imposto de renda é uma dor, né? Aí você pensa, ai meu Deus, como eu estou dando todo esse meu dinheiro para o governo, que não cuida de nada, a saúde é precária, a educação é precária. Então se vir um agente do governo na sua casa, é capaz que você espanque ele, né? Então, mas Zaqueu, ele, mesmo sabendo desses riscos, ele simplesmente foi ao encontro de Jesus para que ele pudesse se encontrar com Jesus. Então ele rompe com essa barreira, ao mesmo tempo que ele rompe essa barreira social, ele também quebra com o obstáculo do seu próprio orgulho. Ele poderia pensar consigo mesmo: sou uma pessoa rica, sou uma pessoa bem de vida, não necessito de nada, por que eu vou me dar ao luxo de ir em meio a toda essa multidão, na 25 de março, por exemplo, né, para chamar a atenção de Jesus, bem muvucado ali naquela muvuca para chamar a atenção de Jesus. Poderia correr risco de ser roubado, de ser assaltado, de alguma coisa, mas mesmo assim, ele rompe com o seu orgulho e ele vai até ao encontro de Jesus, porque talvez ele tinha percebido que com Cristo ele poderia ter tudo, e tudo aquilo que ele tinha sem Cristo era absolutamente nada. Porque tudo que é material é corrosível, tudo que é material a gente consegue simplesmente perder, mas a salvação em Cristo Jesus, essa a gente não jamais perderá. Então Zaqueu subiu com o desejo de ver Jesus e desceu com toda a pressa por causa da palavra de Jesus. E ele desceu do seu pedestal, e ele foi simplesmente chamado, convidado a descer daquela árvore, daquela figueira, e Jesus então ele vai até a casa de Zaqueu. Quando a gente olha para o texto bíblico, quando a gente olha para o texto, a gente consegue perceber claramente no versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar hoje em sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. No encontro de Jesus ontem, a gente consegue perceber que Nicodemos era um outro cara que detinha conhecimento, que detinha poder, porém ele foi ao encontro de Jesus. Ele foi ao encontro de Jesus, foi procurar Jesus. Nicodemos não recebeu um convite extraordinário, igual que Zaqueu acabou de receber. Então Jesus olha para Zaqueu e fala: desça, eu não quero conversar com você. Talvez Zaqueu tivesse vergonha de levar Jesus para sua casa, porque tudo aquilo que ele havia conquistado era fruto de uma conquista que era completamente corrupta, porque era fruto de extorsão. E Zaqueu talvez tivesse vergonha de levar Jesus para casa, mas Jesus, como conhece o interior de cada um de nós, ele olha para Zaqueu e ele percebe que aquele homem estava necessitando de salvação. Por isso é que ele chega para Zaqueu e fala: desça agora, eu quero ir na sua casa. E Jesus então ele entra na casa de Zaqueu, e a partir daí nós temos uma transformação incrível que começa a acontecer na vida de Zaqueu. E o que é mais importante que nós podemos perceber é que toda vez que nós nos encontramos com Jesus, ele necessariamente dá palavras de ordens para nós. Toda vez que nos encontramos com Jesus, ele nos ordena para que nós o obedeçamos. E toda vez que nós nos encontramos com Jesus, esse encontro produz uma obediência que é incrível. E foi assim com Zaqueu. Ele falou, Jesus falou para ele: desça depressa. E aí ele desceu e simplesmente obedeceu. Foi assim com Mateus, quando Jesus encontrou Mateus, olhou para ele e ele simplesmente levantou e seguiu. E os discípulos. E essa é uma
carregar a sua cruz e seguir. Então, o encontro com Jesus, que nós podemos ver aqui no texto de Zaqueu, ele produz aqui uma obediência ao chamado de seguir Jesus. Toda vez que nos encontramos com Cristo, nós somos convidados a segui-lo. E toda vez que nós somos convidados a segui-lo, nós obedecemos de maneira imediata. Quando Cristo vai ao nosso encontro, quando o Espírito Santo transforma e produz uma transformação profunda na nossa vida, não existe palavras de recusa. Não tem como nos negarmos ao chamado de Deus em relação à nossa própria vida. Quando Jesus chega para nós e fala que nós devemos segui-lo, se verdadeiramente tivermos um encontro com Ele, não tem como a gente desobedecer. O resultado imediato é a obediência às palavras de Jesus. Então, por isso é que quando a gente olha para algumas pessoas, que se dizem ter tido encontro com Jesus e não obedecem ao chamado de Jesus, a gente fica duvidando, porque não tem encontro com Cristo que não vai produzir transformação imediata, que quando Ele ordenar para que nós façamos alguma coisa, a gente não obedece. Quando Jesus nos encontra, a obediência, ela nasce de maneira imediata no nosso coração. Por isso é que Zaqueu abriu o seu coração e abriu o seu lar, e ele levou Jesus para dentro da sua casa e para dentro da sua vida. Isso mostra que automaticamente uma consciência transformada foi produzida na vida de Zaqueu. E ele conseguiu perceber que a única decisão prazerosa e incrível que ele poderia ter feito na vida dele era simplesmente obedecer a Jesus. Não existe aspecto melhor da nossa fé a não ser obedecer ao Cristo. Não existe aspecto mais incrível da nossa própria espiritualidade a não ser a obediência a Cristo. E quando nós estamos falando de obediência a Cristo, estamos falando de obediência à palavra, porque o próprio Cristo é a palavra, porque o próprio Cristo é a palavra que criou todas as coisas. Quando falamos de obediência, estamos falando de submissão total do nosso próprio coração, que não existe espaço em nosso coração que Cristo não possa tomar conta. Não existe espaço na nossa mente em que Cristo não possa tomar conta. Não existe lugar no nosso próprio corpo que não seja tomado por Ele. E se nós somos tomados por Ele, automaticamente nós obedecemos, nós nos submetemos, porque melhor é fazer a vontade de Deus do que fazer a nossa própria vontade. Melhor é se submeter à vontade do Pai do que fazer a nossa própria vontade. E a nossa vontade, ela nos conduz para a perdição, ela nos conduz para o erro, ela nos conduz simplesmente para a destruição total, porque as Escrituras nos ensinam que enganoso é o coração do homem, e há caminhos que ao homem parecem bons, mas no final são os caminhos da morte. Por isso é que Cristo é o caminho, e não os caminhos, e na maioria das vezes os caminhos que a gente trilha, eles nos afastam completamente de Deus, mas o caminho que é Cristo, ele nos leva e nos aproxima para diante da presença de Deus, e nós somos convidados a nos prostrar diante dele e derramar completamente o nosso coração na presença dele, porque ele é o caminho. E é isso que mostra no versículo 6. Zaqueu tinha prontidão de obedecer, então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. E aqui a gente está na presença de um outro fruto que é produzido por aqueles que necessariamente têm um encontro com Jesus. O encontro com Cristo, ele produz alegria imediata, ele produz alegria imediata, que não é instantânea, mas é uma alegria duradoura, ela é uma alegria eterna, que não importa o momento que a gente esteja passando na nossa própria vida, mas nós nos mantemos alegres, nos regozijamos, nos damos graças a Deus, porque essa é a vontade dele. Paulo disse: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Então Zaqueu ficou alegre, ficou irradiante, o rosto dele começou a brilhar, porque a partir daí a transformação
uma pessoa alegre, porque a alegria é um fruto do Espírito Santo. E as Escrituras nos ensinam que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, toda vez que nos encontramos com Deus, Ele aquece o nosso coração, de tal maneira que nós nos tornamos pessoas alegres. Sabe aqueles cristãos, né? Só reclamam da vida, só resmungam, nunca dão uma gargalhada, nem sorriem. Tudo bem, irmão, sorri, não importa se os dentes são vermelhos, amarelos, mas, entendeu? Vamos dar risada porque isso faz bem. E a alegria, ela é uma das principais características daqueles que foram chamados como filhos de Deus, daqueles que são filhos de Deus, daqueles que foram transformados pela ação do Espírito Santo, porque a alegria é o fruto do Espírito. Mas existem cristãos, meu Deus do céu, só vivem reclamando, ou seus, ou vida, ou tudo, ou sei lá o que é, né? Nunca se contentam com aquilo que Cristo está fazendo na sua própria vida. Tem um hino do cantor cristão que fala: conta as bênçãos, conta uma, né? E você ficará surpreso ao ver aquilo que Deus já fez. Porque nessa nossa vida, de tanta correria, de tanta agitação, a gente se esquece que Deus está zelando por nós. A gente se esquece que Deus está cuidando de nós. A gente se esquece que Deus está simplesmente agindo ao nosso favor. Mesmo quando não acontecem coisas extraordinárias, mesmo quando não aconteçam milagres, mas Deus está cuidando de nós. Aliás, a maior manifestação de Deus acontece nas coisas mais naturais da nossa própria vida. O simples fato de estarmos vivos, o simples fato de termos o ar para respirar, de apreciarmos a natureza e a beleza que existe no universo, isso é a melhor e a mais incrível manifestação da ação do próprio Deus na nossa vida. Não existe necessidade de um anjo cair do céu para falar a você que você deve se alegrar, mas existem motivos suficientes da gente nos alegrar em Deus, e essa é uma característica daqueles que têm encontro com Jesus. Então é a alegria que Zaqueu teve de receber Jesus em sua casa. E aqueles que são alegres são aqueles que têm o coração limpo. Aqueles que são alegres são aqueles que têm o coração purificados, são aqueles que têm uma vida de felicidade, que percebem que Cristo é tudo, e se eles não tiverem Cristo, não tem absolutamente nada, mas com Cristo tem tudo e podem suportar as dificuldades dessa vida, mas com Cristo a gente vai sempre caminhar para frente. E o terceiro aspecto que a gente vê aqui é que Zaqueu teve o coração aberto para amar e socorrer aqueles que são necessitados. Então isso significa que toda vez que nos encontramos com Jesus, o encontro com Cristo, ele produz amor em nosso coração. Ele produz amor em nosso coração de tal maneira que a gente vai se compadecer daqueles que estão ao nosso redor. Olha o que o versículo 8 diz: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Toda vez que nos encontramos com Jesus, Ele comove o nosso coração. Ele enche o nosso coração de amor. Esse é um dos resultados imediatos de um coração que tem um encontro profundo com Cristo, porque Ele mesmo nos ensina que nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E toda vez que nos encontramos com Jesus, Ele nos lembra que nós precisamos amar as outras pessoas, e não existe melhor maneira de demonstrar o amor de Deus a não ser demonstrar esse amor pelas pessoas. Não tem como você dizer que ama a Deus se você não ama o seu próximo. Não tem como você amar a Deus se esse amor ele não é demonstrado na pessoa que está do seu lado. Como você poderá amar a Deus que você nunca viu, se o seu próximo que está sempre com você, você não consegue demonstrar esse amor? Por isso que a maior prova do amor que nós temos para com Deus é a maneira como nós lidamos com aqueles que estão ao nosso redor. As fofocas,
As fofocas são coisas maravilhosas de Deus, né? Promovem assim um amor incrível. E, infelizmente, é isso que acontece no seio da igreja. É isso que acontece no nosso meio, principalmente no seio da juventude, né? A gente gosta de um babado, nossa, meu Deus do céu, né? E aí é só para promover discórdia, para promover intriga. Mas quando a gente olha para a Bíblia, toda vez que nós nos encontramos com Jesus, Ele produz amor em nosso coração, porque Ele transforma o nosso coração. E você é convidado a amar todos aqueles que estão do seu lado, não porque você necessariamente deve amá-lo, mas é através do amor que Jesus derramou por nós naquela cruz. E se nós formos alcançados por Ele, esse amor ele vai se manifestar nos nossos relacionamentos, ele vai se manifestar das pessoas que estiverem ao nosso redor. Então por isso que eu fico muito triste às vezes, quando na igreja a gente encontra pessoas que dizem: eu não gosto do fulano, eu não gosto do irmão Beltrano, eu não gosto. Mas por que você não gosta? Porque não gosto. Só que as pessoas se esquecem que do mesmo jeito que você não gosta de outra pessoa, alguém também não gosta de você. Só que alguém, do mesmo jeito que você não suporta outra pessoa, alguém também não te suporta. Mas o que nós precisamos aqui é nos suportar em Cristo. E olhe lá, nós cometemos um erro gravíssimo e nós não somos merecedores nem dignos de receber perdão. Mas Deus, por amor a nós, Ele resolveu mandar Jesus para que Ele pudesse nos resgatar. Nós não somos merecedores disso, mas Deus nos deu perdão, Deus nos concedeu perdão. E por que nós não conseguimos conceder perdão naqueles que estão ao nosso redor? Se a mesma graça que nos alcançou a pessoa que está ao nosso redor. Estou apontando sobre eu, estou apontando para vocês, tá? É só mesmo gesticulando, tá? Mas quando isso acontece na nossa vida, demonstra claramente o quanto nós não entendemos o tamanho do sacrifício de Jesus na nossa vida. Porque quando nós entendemos isso, assim como Zaqueu entendeu, de prontidão, nós passamos a corrigir todas as coisas erradas do nosso passado. E foi isso que Zaqueu fez. Quando ele entendeu que Cristo estava ali, quando ele entendeu a transformação que Jesus estava fazendo na sua vida, de imediato ele começou a corrigir os erros do seu próprio passado. Porque aqueles que se encontram com Jesus, eles corrigem os erros do seu próprio passado. Zaqueu percebeu: puxa, tudo que eu tenho aqui, tudo que eu consegui por causa da corrupção, porque eu extorqui as pessoas, porque eu roubei das pessoas. Agora eu preciso devolver isso. E se eu roubei de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Isso se chama arrependimento. Não tem como nos encontrarmos com Cristo sem que necessariamente Ele produza arrependimento em nossos corações. E o arrependimento, ele muda completamente a nossa vida. Ele muda completamente a nossa história. Ele limpa completamente a nossa vida, porque é uma ação do Espírito Santo em nosso próprio coração. E o Espírito ele vai nos purificando, trazendo na nossa própria memória todas as coisas de ruim que nós fazíamos, trazendo no nosso próprio coração a realidade de coisas ruins que a gente fazia. Por isso que quando Jesus toma conta de nós, nós nos arrependemos. E o arrependimento tem a ver com liberar perdão, com pedir perdão. Em um lugar onde existem pessoas de coração quebrantado, pessoas de coração arrependido, são pessoas que reconhecem seus erros, são pessoas que reconhecem suas falhas, são pessoas que reconhecem que não são perfeitas, são completamente imperfeitas. E toda vez que Jesus produz um encontro na nossa vida, e esse encontro ele se torna algo maravilhoso, e é um arrependimento gerado pelo Espírito Santo, nós temos consciência dos nossos próprios atos, temos consciência dos nossos próprios erros, temos consciência da malícia e da maldade que habita no nosso próprio coração.
E a partir daí, nós somos convidados pelo Espírito Santo a ir até as pessoas pelas quais nós cometemos uma determinada maldade e pedir perdão. Onde existe arrependimento, há confissão de pecados. Onde existe coração transformado, há confissão de pecados e há perdão. E foi isso que aconteceu com Zaqueu. Jesus não precisou falar para ele. Ele percebeu que Cristo estava ali. E a transformação no coração de Zaqueu era gigante, era imediata, que ele mesmo tomou consciência dos seus próprios atos e confessou: Senhor, tudo isso que eu tenho, eu consegui não de maneira lícita, muito pelo contrário, eu consegui de maneira ilícita. E quando eu olho para a gente, quando nós falamos que somos cristãos e que temos encontros com Jesus, nascemos na igreja, o Espírito Santo tem falado na nossa vida, quantas vezes já tivemos coragem de chegar para a pessoa do nosso lado, de chegar para uma pessoa que nós ofendemos, para uma pessoa que nós cometemos uma determinada maldade e confessar o nosso erro e pedir perdão do nosso erro. Sabe por que a gente não faz isso? Porque a gente pensa que toda vez que a gente vai pedir perdão, nós estamos nos rebaixando, que pedir perdão é para os fracos, é para aqueles que não têm poder, é para aqueles que não são fortes. E toda vez que eu não perdoo, me torno uma pessoa orgulhosa, me torno uma pessoa arrogante. E toda pessoa orgulhosa, arrogante e prepotente é uma pessoa que olha a roda de baixo, aliás, de cima para baixo, se torna arrogante. E é isso que a nossa sociedade nos ensina: não seja fraco, seja forte, não seja humilde, seja arrogante, seja prepotente, porque se você for humilde e for fraco, você vai se tornar motivo de chacota. Mas o reino é o inverso. O reino é para os fracos, o reino é para os humildes, o reino é para aqueles que reconhecem que necessitam de perdão, assim como eles foram perdoados por Jesus. Por isso, quanto mais perdoamos e pedimos perdão, quanto mais reconhecemos os nossos erros e temos consciência do nosso pecado, mais forte nós nos tornamos e permitimos que o Espírito Santo ele comece a operar transformações profundas no nosso próprio coração. E é isso que acontece com Zaqueu. Ele reconhece os erros do seu próprio passado, ele reconhece suas mazelas. Ele não é aquele crente que se converteu e tem medo de assumir o passado, as coisas que ele fazia antes. Depois, se as pessoas descobrirem, meu Deus, como é que vão me julgar? Como é que vão me olhar? Mas ele é a pessoa que tira a capa e ele vai até fora e fala: olha o que Jesus está fazendo na minha vida. Estou dando tudo isso de volta, estou me desfazendo de tudo aquilo que me atrapalha, de tudo aquilo que se torna empecilho no meu relacionamento com Jesus. Eu estou simplesmente tirando. Não importa o que eu fazia antes, mas o que importa é o que vai acontecer a partir de agora. É isso que importa, é o que vai acontecer a partir de agora. E Zaqueu, ele se torna uma pessoa radiante, ele começa a brilhar, ele brilha, porque toda vez que nos encontramos com Jesus, o brilho de Jesus nos contagia, o brilho de Jesus nos transforma. Isso remete a lá, Êxodo, quando Moisés tem encontro com Deus. Quando Moisés tem encontro com Deus, quando ele desce do monte, as pessoas olham para Moisés, o que acontece? O rosto de Moisés brilha, resplandece, e as pessoas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés. Por isso é que eles colocaram um véu no rosto de Moisés, para que eles pudessem evitar o brilho que existia no rosto de Moisés. Só que chegou a determinado momento da história que aquele brilho do rosto de Moisés sumiu. Mas Moisés falou: eu vou tirar o véu? Não vou tirar nada, porque aí eles vão perceber que o brilho sumiu. Mas aí Moisés continua. Quando Jesus vem, ele morre. Por isso é que o véu do templo se rasga. Isso representa que tudo aquilo que nos afastava de Deus, tudo aquilo que nos separava de Deus, foi completamente quebrado. E agora nós temos acesso à presença de Deus. E os nossos rostos, toda vez que entrarmos no Santo dos Santos, toda vez que nos encontrarmos com Deus, através da pessoa de Jesus, os nossos rostos brilharão, os nossos rostos resplandecerão.
entrarmos na presença do Pai, toda vez que nos encontrarmos com Ele, o nosso rosto é contagiado com o brilho da sua glória, com o brilho da sua presença, e nos tornamos pessoas completamente radiantes. E as pessoas percebem uma clara diferença do antes e o depois. Porque antes não existia brilho nenhum em nós, mas depois do encontro nós nos tornamos pessoas com rostos vibrantes, com rostos resplandecentes. Porque toda vez que nos encontramos com Jesus, Ele produz em nós um coração arrependido, e Ele produz em nós um rosto que brilha e que denuncia que nós pertencemos claramente a Ele e que nós fazemos parte do seu reino. Zaqueu demonstrou arrependimento sincero, e através do arrependimento sincero que ele demonstrou, Jesus disse: hoje a salvação chegou a esta casa, porque o Filho do Homem veio buscar tudo aquilo que se havia perdido. Não há nada que não pode ser alcançado por Jesus. Não há nada que não pode ser restaurado no encontro com Jesus. Não há vidas que não podem ser reconstruídas quando elas encontram Jesus. Não há status social que pode nos impedir de sermos transformados por Jesus. Porque para Ele nada, mas absolutamente nada é impossível. Quando a gente olha para a história de Zaqueu, nós podemos aqui associar os caras que trabalham no Ministério da Fazenda, ou então podemos tentar contextualizar um pouquinho mais com os empresários corruptos, igual a Emílio Odebrecht e tal, né? Então, ou igual o Vacari lá, outras pessoas que foram apanhadas com 50 milhões do apartamento lá na sua terra, lá, 50 milhões do apartamento lá na Bahia, lá, né? Os baianos aí, vou te falar, viu? Mas não existe corrupto, não existe coração completamente corrupto que não pode ser alcançado por Jesus. Não existe. E toda vez que nós sermos alcançados, nós seremos completamente transformados à sua imagem e à sua semelhança. Porque aquilo que foi completamente quebrado do ato do pecado, a partir do momento que o Espírito Santo começa a operar na nossa vida, ele vai reconstruindo novamente. Então o que eu quero mostrar para vocês nessa manhã, e deixar como reflexão para vocês nessa manhã, a respeito da história de Zaqueu, é que Cristo, toda vez que nos encontrarmos com Ele, não importa a situação do nosso próprio coração, não importa a podridão que existe dentro da gente, mas a presença de Cristo em nós, ela é capaz de nos transformar de maneira completa. E a nossa podridão e o nosso pecado, ele não deve ser motivo de empecilho para nos achegarmos à pessoa de Jesus. Muito pelo contrário, quanto mais pecadores, mais necessitamos da sua graça e mais necessitamos do seu perdão. E se nós formos perdoados por eles, somos restaurados por eles, o passo seguinte é promovermos perdão, restauração na comunidade em que nós fazemos parte. Porque se nós pertencemos a Ele, o seu amor é um amor que nos constrange, que nos ajuda a obedecer e a vivermos todo dia segundo a sua vontade. Nós somos mensageiros do amor, nós somos mensageiros da unificação, nós somos mensageiros da transformação, nós somos mensageiros da unidade. Se fomos alcançados por Ele, precisamos transformar esse lugar em lugar cheio de pessoas que têm o coração transformado por Jesus. E que quando sairmos daqui, as pessoas que estiverem ao nosso redor, elas sejam capazes de perceber a transformação que Jesus está efetuando na nossa própria vida. A ponto de elas olharem para nós e perguntarem: o que está acontecendo com você? Eu acho que os colegas de Zaqueu perguntaram para ele: o que está acontecendo com você? Você ficou louco? Doou a metade dos seus bens? Você ficou
aqui, que depois desses dias que passarmos aqui, as pessoas lá fora sejam capazes de perceber que existe um antes e um depois na nossa vida, assim como existiu na vida de Nicodemos e também existiu na vida de Zaqueu e na vida de todas as pessoas que se encontraram com Jesus. Porque se essa diferença não existe, é porque o nosso encontro não foi verdadeiro. É porque mentimos e não nos encontramos com Ele. Mas espero que nos encontremos com Ele, porque esse é o passaporte que vai nos garantir o nosso caminho pelo resto da eternidade. Amém? Pai, nós queremos Te glorificar nessa manhã. Queremos Te glorificar porque o Senhor é bom. E quando a gente olha para as Tuas Escrituras, a gente consegue aprender que não existem pecados que o Senhor não possa perdoar. Não existem corações que o Senhor não possa restaurar. Não existem pessoas que não possam ser transformadas por Ti. Quando a gente olha para o paradoxo da história de Nicodemos, que era alguém que conhecia tudo, que tinha um poder intelectual incrível, mas as tantas letras não eram suficientes para que ele pudesse ter resposta de uma pergunta simples: o que fazer para entrar no reino dos céus? Quando a gente olha para a história de Nicodemos, o Senhor nos ensina que a nossa fortuna, os nossos bens materiais, tudo aquilo que nós temos nessa terra, não será possível e não contribui de jeito nenhum para a nossa própria salvação. Mas toda vez que nós reconhecemos que tudo que nós temos é nada se comparado àquilo que o Senhor pode nos dar, que não importa, que o importante não é o ajuntamento das nossas riquezas dessa terra, mas o importante é o quanto o nosso coração se inclina para o Senhor, porque ali onde estiver o nosso tesouro, estará o nosso coração. E nós queremos nessa manhã, Senhor, orar e pedir para que o nosso tesouro esteja no Senhor, a fim de que o nosso coração também se encontre firme no Senhor, e que o Senhor nos transforme, a fim de nos parecermos constantemente contigo. Em nome de Jesus. Amém.